caros alunos, nós estamos hoje iniciando a nossa segunda competência da disciplina que trata de preservação, restauração e recuperação física do acervo. Essa segunda competência é sobre o planejamento de situações emergenciais dentro da biblioteca. Como prevenir as questões de tratamento do acervo em relação a situações emergenciais, como uma inundação, um incêndio, esses problemas que podem acontecer, que a gente espera que não aconteça, mas que nós temos que estar preparados, certo? Vamos lá. As situações emergenciais, elas podem ser de várias naturezas. As mais comuns em unidades de informação, bibliotecas, centro de documentação, museus, elas estão relacionadas a alguns riscos, como a água, o fogo, o vandalismo, que pode ser o roubo, que é o mais comum, né? Nós não vamos tratar especificamente sobre as pragas, tipo cupins, que a gente sabe que tem que chamar uma empresa especializada para tratar, né? As questões do mofo é a consequência de ter molhado. O mofo no livro vem devido o livro ter sido molhado ou por questões da umidade no ambiente, que a gente vai tratar em algumas das competências, certo? São sempre consequência do problema da umidade. Então, se a gente trata das questões emergenciais que podem acontecer pelos riscos que o acervo está correndo, a gente já vai sanar os problemas desses que são causados por esses riscos e por essas emergências. Vocês já imaginaram um incêndio no nosso edifício? Meu Deus, isso é absolutamente inevitável, mas que Deus livre a gente disso. Mas se por acaso acontecer, o que é que a gente pode fazer? Para enfrentar situações de emergência, é preciso formular um programa. A gente tem que se prevenir, porque remediar é mais difícil. Um programa, a gente tem que ser sempre prevenindo, é que a gente consegue. Ter uma prontidão, ter um plano de emergência é que é o mais importante. A gente tem que saber como responder e agir, se por acaso a coisa acontecer, agir de uma forma emergencial, tendo sido treinado uma equipe e saber procurar o que é possível fazer de uma forma mais rápida e emergencial. Temos que apresentar, então, um programa de gerenciamento de emergência. Isso é que eu vou procurar nessa disciplina apresentar para vocês. Essa combinação de riscos vai mostrar que o edifício está vulnerável. Todo edifício é vulnerável. Então vamos tentar fazer com que esses riscos sejam minimizados. Vamos estudar todos os problemas do edifício. Onde é que ele é frágil? E aí a gente pode sanar, pode minimizar os riscos de emergência. Devemos identificar no edifício e no seu entorno os elementos que são potencialmente provocadores de incêndio, por exemplo. Verificar se as condições de uso das instalações elétricas. Você sabe que um dos maiores riscos para provocar incêndio as condições elétricas ruins, envelhecidas, faltando manutenção, não é? Instalação de gás. Se tem uma instalação de gás envelhecida ou que não tem manutenção, isso pode provocar incêndio, não é? Motores e equipamentos por perto estejam funcionando no mau uso de motores e equipamentos. Verificar então o entorno, analisar a presença de fábricas, se tem posto de gasolina perto do edifício. Tudo isso tem que ser previsto no nosso plano de gerenciamento de risco do nosso edifício. Isso tudo tem que ser visto adequadamente. Outro fator. Olha só o que acontece. Mas se por acaso aconteceu mesmo um incêndio. Vocês veem aí um exemplo de uma biblioteca que teve um incêndio. O que é que nós vamos ter que fazer, né? Isso a gente vai ver. A identificação dos riscos. Outro risco que a gente pode identificar: enchentes, inundações e infiltrações. Isso pode acontecer, principalmente nós aqui na nossa região já sofremos muito com enchentes. Inundações pode acontecer também, até por uma torneira que ficou aberta durante a noite. Escorre a água pelas escadas abaixo, entra nas salas, escorre pelo teto a água, pinga nas estantes, molha os livros, é um desastre. Infiltrações é a mesma coisa. Então, verificar se as nossas salas estão próximas a algum reservatório. O reservatório de água lá em cima da cisterna, se ela está bem vetada, se ela está feita manutenção. Tudo isso é de nossa responsabilidade, é responsabilidade dos técnicos da biblioteca. Fazer uma manutenção, ir atrás das equipes
para que essas manutenções estejam em dia dentro do nosso edifício. As instalações hidráulicas e sanitárias, ver se não tem um vazamento na válvula do banheiro, para que isso à noite, no fim de semana, não aconteçam esses riscos, esses danos. Olha aí, olha o que pode acontecer. Uma biblioteca inundada por uma cozinha que é perto, que vazou a água da torneira, ou um banheiro que teve uma válvula que foi danificada. Pode acontecer. Outra identificação de risco é o roubo e o vandalismo. Esse nós podemos sanar. Só é nos protegermos e verificar quais são as falhas que podem ocorrer, que fazem com que a nossa segurança provoque ou seja vulnerável para que aconteça um roubo. Quais são as vulnerabilidades? A gente tem que ter uma equipe treinada, principalmente na entrada do usuário, não só o usuário externo, mas a própria circulação do pessoal dentro do edifício que está o nosso acervo, né? Então a gente tem que verificar a unidade onde estão os objetos das pessoas que estão entrando. Você imagine a entrada das pessoas com sacolas, com mochilas, com capas de chuva, ou casacos, paletós, com chapéu. Tudo isso tem que ser verificado com muito cuidado para a segurança do acervo. É necessário executar ações de diversas áreas para que isso seja minimizado. Outras equipes que têm que ser treinadas. Se pensarmos numa equipe de prontidão, a gente vai ter que chamar uma equipe? Não, muitas vezes nós mesmos, técnicos, temos que ser treinados. Vamos pensar numa comissão de emergência, para conter ações de determinados tipos. Como? Conhecer as técnicas de intervenção de manuseio nas obras danificadas. Você imaginou, no momento de emergência, você vai pegar uma obra, se você não pegar de uma forma correta, você já vai danificar dali de imediato a obra. A brigada de incêndio, ela tem que estar treinada, porque ela vai pegar o tipo de instrumento errado. Você sabe que para um tipo de documento é um tipo de extintor de incêndio, a água é usada para um tipo, o pó é para outro, não é? Cada um tem um tipo de uso, então tem que ser treinada a equipe. Outra coisa interessante é que tem que ter feito um mapeamento das coleções, para que no momento do risco eu tenha que saber quais são os documentos mais importantes do acervo e que no momento do incêndio ou no momento da inundação tem que ser retirado em primeiro lugar. Eu sei qual é a obra mais importante do meu acervo? Aquela que vai ser retirada em primeiro lugar? Qual é a mais rara? A coleção é fundamental que eu saiba qual é a coleção mais importante, que tem que ser retirada em primeiro lugar, não é? Isso requer um treinamento e uma capacitação da minha equipe. A rota de fuga, isso é muito importante. Todos os técnicos que estão trabalhando no acervo já tem que ter na cabeça, ou então tem que ter desenhado na parede, uma planta baixa do edifício com o desenho da rota de fuga, tanto para a segurança das próprias pessoas que estão no edifício, como para a evacuação das pessoas e do acervo. Eu tenho que já saber por onde vai ser a fuga, onde as pessoas vão sair de forma segura na hora do incêndio. Vejam aqui um exemplo. Aqui é um plano, é uma planta baixa do Convento de São Francisco de Olinda, onde já está tudo indicado com números, onde é a biblioteca, onde é toda a planta. Aí você pode indicar a rota de fuga na hora de um incêndio. Isso precisa ser feito, está internalizado e muito bem claro para todas as pessoas que trabalham. Um kit de emergência tem que estar à mão. Os extintores têm que estar nos locais corretos. Isso a brigada de incêndio e o corpo de bombeiro poderá orientar. Uma resposta tem que ser dada. É preciso que todos nós saibamos a importância do acervo nesses momentos de emergência. Então temos que ter atitudes corretas, seguras e sem entrar em pânico, porque tudo pode dar certo e as nossas ações vão ser especialmente importantes nessas horas. Imediatamente depois do sinistro, vêm as ações que são posteriores e essas vão ser paulatinamente
planejadas para que possamos salvar, arrumar, limpar, saber o que vai ser descartado, saber o que vai ser restaurado. São as ações posteriores ao sinistro, posteriores ao acidente, certo? Também isso tudo pode ser planejado. Avaliar as prioridades para a restauração. Muitas vezes no incêndio, uma coleção, por exemplo, de livros correntes, de livros que você pode comprar, são livros mais ou menos novos, que estão à venda ainda nas livrarias. Você restaurar esse tipo de livro, às vezes é um custo muito mais alto do que você comprá-los novamente. Enquanto que você tem que focar nas obras que são raras. Você vai ter que partir para a restauração. Enquanto que adquirir novamente os livros que estão aí no comércio é muito mais barato do que você partir para a restauração. Então são todas ações que têm que ser feitas muito bem planejadas e discutidas com a equipe. Os tratamentos dos livros molhados. Esses são tratamentos emergenciais que uma equipe pode fazer tranquilamente. Os livros que não estão totalmente molhados, você pode fazer de várias formas. Vejam bem, aqui tem uma imagem muito interessante. Quando ele não é um livro que está muito encharcado, você pode pendurar como se fosse um varal. Cordas de nylon bem resistentes, você pendura os livros e eles ficam ali arejando no local com bem ventilação, pode usar ventiladores, desumidificadores, e esses livros vão ficar ali um tempo e vão secar normalmente. E colocá-los no chão também um pouco abertos, como vocês estão vendo nessa imagem, isso vai sanar os problemas dos livros molhados, mas aqueles que não estão totalmente encharcados. Já os livros que estão muito molhados, esses vão ter que sofrer outro tipo de intervenção. E aí é preciso que chamemos pessoas mais especializadas, restauradores, que vão fazer outro tipo de intervenção. A prevenção é a palavra-chave. E agora nós vamos partir para um tipo de conversa que é mais ligado à prevenção e que tem a ver muito com uma quarta competência que vamos falar, que é mais sobre o plano, que é executar um plano de preservação emergencial, que vai falar da emergência, mas também de um planejamento mais a longo prazo. Mas eu já vou tocar aqui, já para deixar o gostinho para vocês da quarta competência, que vamos tratar mais de como executar um plano de conservação preventiva, mas aqui eu já vou falar como você previne esses problemas de inundação, de incêndio, como é que a gente pode prevenir para que isso não aconteça. Vamos lá. No caso contra a água, contra a inundação, dispor de locais altos e arejados. Por que eu vou colocar a guarda do meu acervo no térreo, perto de locais onde estão onde estão um reservatório de água, onde está o banheiro e a cozinha? Eu vou colocar, lógico, longe o meu acervo dessas áreas de água, dessas áreas que eu chamo molhada. Eu tenho que revisar, por que eu não reviso logo os telhados? Criar uma manutenção constante, sistemática dos telhados. Eu já estou prevenindo as inundações e os problemas com impermeabilização, que tem que ser sempre vistos muito seriamente. Criar uma rotina, toda vez que vai terminar o expediente, ver se as torneiras estão fechadas, se as válvulas dos banheiros estão corretamente funcionando. E são rotinas que vão prevenir qualquer tipo de inundação. A prevenção contra o fogo. O meu edifício tem para-raios? Olha um problema. Um para-raio, minha gente, traz um benefício enorme. Instalar porta corta-fogos, isso é muito importante. Se tem uma escadaria, porta corta-fogos, se tem um foco de fogo num andar, se eu tenho uma porta-fogo naquele andar, o outro andar não vai ser atingido pelo fogo. Instalar detectores de fumaça ou calor, isso também vai detectar imediatamente quando o fogo começar. Chamar sistematicamente o corpo de bombeiro para fazer a vistoria, ele vai prevenir, vai dizer, aqui tem um possível problema, esse extintor aqui não está em dia, presta atenção. Então, o corpo de bombeiro é uma ajuda muito interessante. Isolar material inflamável, olha, aqui esse material aqui, junto dessa instalação elétrica aqui não está boa, ainda mais você está botando aqui um foco de incêndio. O corpo de bombeiro é imprescindível para nos orientar. A prevenção contra o roubo e o vandalismo. Esse também
é muito importante. Só isso já vai ajudar muito. Restringir entradas e saídas. Se eu tenho o cuidado de quem entra e quem sai, eu já vou prevenir as pessoas estranhas que estão com má intenção no meu acervo. Possuir alarmes ligados à Polícia Federal, à polícia local. Se eu tenho uma ligação direta com a polícia, rapidamente eu vou acionar e posso chegar a tempo de não deixar que a pessoa que queria fazer um mal ao meu acervo seja pega em flagrante. Cadastrar e acompanhar o usuário. Eu sei que ele chegou, ele tem um cadastro, nome, endereço, telefone, isso inibe, de certa forma, aquele que está com má intenção. Proibir a entrada, como eu já tinha dito, de mochilas, sacolas, chapéus, nos locais do acervo. Não é? Permitir o acesso apenas com determinado, permite que a pessoa leve livros em quantidade. Não, vamos de pouco a pouco, leva um livro, faz a consulta, devolve aquele livro, depois leva mais um. Quer dizer, ter toda uma restrição para que haja um controle maior sobre o acervo. Instalar sistema de monitoramento e controle, câmeras, isso tudo ajuda muito e previne a questão do roubo e vandalismo. E a continuidade. Os programas não podem ser colocados em prática e depois abandonados, esquecidos. Não, tem que ter a continuidade, a sistematização, para que sempre dê certo. É isso. Eu acho que essa competência 2, ela é muito importante para que a sua instituição tenha um bom controle sobre o acervo. Tudo é uma questão de prevenção e bom senso. Essa é a palavra-chave. É preciso, o velho ditado que os nossos pais, nossos avós disseram, é preciso prevenir do que remediar. É isso, aluno. Nós agora vamos nos despedir, depois dessa nossa conversa sobre as questões emergenciais do acervo, e vamos nos encontrar na próxima competência, que é uma questão mais de conservação, da parte de como o acervo vai estar organizado dentro das estantes, e a gente se encontra na próxima competência.